Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Jovem Techs. Eu sou Vinícius Cunha, advogado aqui no Rio de Janeiro. Aqui comigo está meu sócio, Thiago Braga, advogado em São Paulo, e hoje a gente tem a imensa honra de receber a Thaís De Laurentiis. A Thaís, eu poderia passar aqui a tarde inteira mencionando e citando o currículo dela, que apesar da pouca idade é bastante extenso, mas eu vou resumir aqui, que acredito que já deixe bastante claro quem é a nossa grande e ilustre entrevistada. A Thaís é conselheira titular da primeira seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, é vice-presidente da primeira turma, da segunda Câmara, da primeira sessão, e a Thaís se graduou pela Universidade de São Paulo, onde também cursou o mestrado e o doutorado em Direito Tributário. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Thiago para que ele faça a primeira pergunta e a gente comece esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser excelente. Obrigado, Vini. Boa tarde para você, para a Thaís, para todo mundo que está ouvindo. A gente agradece muito a participação dela. Ela topou o convite na hora, então foi uma honra para a gente, está sendo uma honra. Acho que vai agregar muito para todo mundo que está ouvindo. Thaís, olhando seu currículo, como o Vini falou, apesar de muito nova, você já tem um currículo com muito peso. Você se formou e logo depois já emendou no mestrado, advogou alguns anos. Era isso mesmo que você queria? Conta um pouco para o pessoal mais jovem da sua carreira acadêmica. Você já terminou a faculdade e logo no ano seguinte já foi para o mestrado, advogou há alguns anos, você já pensava em sair do mestrado, fazer um doutorado, em seguir essa carreira acadêmica, eventualmente parar um pouco de advogar, mas focando um pouco na parte acadêmica. A sua ideia era essa quando você estava no curso de Direito, ou as coisas foram acontecendo meio que de repente? Olá, Vinícius, Thiago. Queria agradecer pelo convite, estou super feliz de estar aqui hoje. Espero realmente contribuir, espero realmente fazer jus aí à expectativa que me foi colocada e corresponder às gentis palavras aí já que vocês fizeram a meu respeito. Mas já partindo aí para a questão acadêmica, as coisas definitivamente foram acontecendo. A minha família não é uma família de juristas, a princípio, assim, embora tenha um grande jurista na família, mas é distante, né? O Tércio Sampaio Ferraz é primo da minha avó paterna. Minha avó paterna se chama Dalila Sampaio Ferraz. Mas ele era a pessoa mais próxima até então. O meu irmão fez direito, mas é próximo, né, de idade, então não tinha nossa, como vai ser, eu quero ser assim, eu quero ser advogada, eu quero ser pós-graduada, mestre e doutora, nada estava pronto na minha cabeça quando eu fui cursar direito, né. E o que aconteceu comigo, especificamente, foi que eu fui ser estagiária no escritório do professor Paulo de Barros Carvalho, no terceiro ano da faculdade. E pronto, né, assim, não existe você ser estagiária do PBC e não se encantar com a vida acadêmica que todo mundo que está lá dentro tem, né, inclusive porque lá se fazia muita questão de que, você, estagiária, você vai assistir as bancas de mestrado e doutorado. Eu me lembro muito bem, por exemplo, que eu assisti a banca de doutorado do Tássio Lacerda da Gama, que na época era meu chefinho, né? Hoje ele seria um chefão, mas ele era meu chefinho, porque eu acho que ele tinha mais ou menos a minha idade hoje. E aquilo era absolutamente encantador. Então foi nessas que eu acabei seguindo esse caminho, que eu fui para o direito público e daí fui para o direito tributário com essa história do professor Paulo e
emendei, definitivamente, assim, eu me formei em 2010, em 2011 eu estava já no mestrado, então eu fiz o programa, a admissibilidade no programa de pós-graduação da USP, enquanto eu ainda estava no 5º ano da faculdade, e fiz muito nova, realmente, o mestrado, e foi uma experiência muito bacana, porque eu tinha muito gás, né, assim, quando você sai fazendo as coisas assim, você vai alucinadamente estudando, pensando e querendo fazer algo realmente, o que os mais jovens têm, essa audácia, né, de, assim, se lançar e de falar, eu posso tudo. Então, é excelente usar esse gás, assim, como eu usei. De outro lado, eu terminei o mestrado muito nova, muito embora eu tenha feito esse passo na França, tá? Porque metade do meu mestrado estava na França. A São Francisco, ela tem programas de intercâmbio muito interessantes. Um deles é com a Sciences Po Paris, né? E eu fiz parte desse programa, eu fiquei 1 ano lá. E foi muito importante a minha formação, inclusive agora, para o meu doutorado, isso ainda reverberou muito. Mas mesmo assim eu terminei o meu mestrado jovem e eu mesma tinha a autocrítica de que eu era muito jovem, assim, para aquilo tudo. Então eu resolvi pro doutorado fazer diferente, dar um tempo. Então o mestrado eu defendi em 2014. 2014 foi o ano que eu casei e eu fui entrar no doutorado em 2018. Então, eu dei 4 aninhos aí de intervalo para começar o doutorado. Porque eu queria fazer mais madura, porque eu queria fazer um trabalho diferente. Então, eu mergulho muito daquele trabalho cheio de fúria e audácia de alguém que acabou de sair da graduação, que eu fiz no mestrado, e que foi publicado, virou livro, e até hoje as pessoas vêm me falar muito desse livro, é uma referência bem bacana. Eu estudei restituição de tributo inconstitucional, então era tributário e constitucional o tema, mas é também muito diferente do que eu fiz agora, no doutorado, já um pouco mais, menos jovem, digamos assim. Não sei se eu falei tudo que vocês queriam para essa parte, Não, mas muito interessante, assim, pegando um gancho antes da gente passar para a nossa próxima pergunta, eu particularmente percebo, assim, da importância de estudar outras línguas, né, para o futuro. Você ainda é muito jovem, né, tem uma carreira inteira pela frente ainda, mas você falou que metade do seu mestrado você fez na França e que isso posteriormente te ajudou bastante para ingresso no doutorado, né? A gente bem sabe que, por exemplo, na Universidade de São Paulo, não sei se todas são assim, para o mestrado você precisa ter comprovar a proficiência em uma língua e no doutorado em 2 línguas, né? Então, acredito que o inglês é um pouco mais comum, né? Você fala fluentemente francês, mas eu queria que você falasse só um pouquinho dessa importância de aprender novas línguas, pensando principalmente no futuro, né? Porque às vezes o jovem cria aquela barreira, né? Eu, por exemplo, estou estudando alemão, a primeira coisa que a professora do Goethe fala na primeira aula é para transpor essa barreira de que alemão é coisa do outro mundo, e isso acontece muito com o francês também, com o italiano, né? O espanhol é um pouco mais próximo da nossa língua, mas o italiano, na minha opinião, é até um pouco menos complexo, mas com o francês e com o alemão eu sempre via a colocação de uma barreira, que como se fosse algo de outro planeta, e acho que não tem ninguém melhor do que você, que passou metade do seu mestrado na França, para falar só um pouquinho do quanto isso é importante e quebrar essa barreira que os jovens criam, porque isso, de fato, é muito importante. é para ser quebrada mesmo, porque, assim, é interessante isso, porque quando você começa a aprender uma língua mais velho, que é o que normalmente acontece com o francês, o alemão, o inglês no nosso mundo, né? Porque, desculpa, o inglês a gente aprende desde pequenininho, e daí ficam essas línguas para o futuro. Mas
parece que uma hora o destino se encarrega de fazer com que aquilo faça sentido e que todas aquelas pessoas que te perguntaram ao longo do caminho, por que diabos você aprende francês? É porque é sexy? Por que aprender a falar francês, né? E realmente era uma língua que eu gostava, mas eu sempre tive essa predileção pelo direito público. Então, na época, foi algo estratégico nesse sentido, de que o direito público do Brasil, especialmente o direito administrativo, se embebeda muito do direito francês. Então, aquilo para mim foi algo determinante nessa minha escolha, além da questão de mestrado e doutorado. Mas foi isso, eu comecei a aprender francês durante a graduação e nesse esquema que todo mundo faz, Aliança Francesa e tal, mas me empenhei, fiz as certificações, porque para você conseguir um intercâmbio legal, realmente precisa das certificações, né? Na época eu tinha o B2 em francês, e foi o que bastou para ir para Sciences Po. Mas não, o intercâmbio acadêmico é incrível, tá? Seja na graduação, seja no mestrado, ou quem consegue fazer doutorado sanduíche. O meu irmão mais velho, que hoje é professor de Direito Constitucional na PUC Campinas, ele fez doutorado sanduíche na Alemanha, pela São Francisco também. É riquíssimo. Mas, às vezes, assim, você acaba desfrutando disso de maneiras tão diversas, assim, teve toda essa história do mestrado, daí no doutorado eu fiz 2 vezes uma disciplina que o professor Fernando Menezes, de administrativo, oferece em Lyon, na França, e foi indo de novo à França, por causa dessas disciplinas já no doutorado, que eu consegui o meu tema de doutorado, que é muito difícil você achar o tema do doutorado, eu penso, mais do que do mestrado. Porque no mestrado é isso, você tem a obrigação de dissertar sobre algum tema com toda a propriedade e mostrar toda a erudição a respeito daquilo. No doutorado, você precisa escolher um tema que você é, de fato, capaz de criar uma tese, dizer algo novo para a ciência do direito, e que aquilo se sustente sem que você fique com as bochechas rosadas, né? Sustentando a sua tese. Então, a escolha do tema é realmente muito difícil. E foram essas idas à França e falar realmente bem francês e ser já habitué das bibliotecas francesas que me fez ter acesso aos livros e que eu descobri aí esse tema que acabou virando o tema da minha tese de doutorado, que foi recentemente publicada, tá, pelo IPDT, está tendo uma repercussão super bacana e tem um capítulo inteiro desse diálogo com a França. Então, porque lá eu descobri que existe a garantie contre le changement de doctrine administrative. Então, toda uma construção sobre impossibilidade de mudanças de interpretação pela administração pública em matéria tributária. Falei, pô, isso aqui não tem no Brasil, eu vou levar isso para lá e eu vou fazer uma releitura do direito brasileiro com base nisso. Então, isso não estava em livro nenhum aqui, ninguém sabia, sabe? Eu li tudo que existe sobre o tema e ninguém tinha ido a uma biblioteca francesa, ao direito positivo francês, e percebido que isso estava lá para poder fazer esse diálogo. Então, para quem está realmente pensando em estudar, em fazer uma carreira acadêmica, é fundamental, eu entendo, falar línguas, para que se consiga trazer elementos novos, porque é isso, a gente quer contribuir para a ciência do direito, a gente quer fazer algo novo, realmente consolidar algo diferente, e conseguir fazer esse diálogo com países estrangeiros é realmente muito bacana. Sensacional. Então, aos não tão jovens assim, ficou bem clara a importância de você aprender línguas novas e para, quem sabe, trazer ideias muito boas, não só ideias, mas atos normativos, de repente, princípios de outros países, para serem aplicados no Brasil. Nós tanto copiamos esses países, né?
E, enfim, isso é muito importante, como a Thaís bem pontuou, para contribuir para a ciência do direito. Já partindo para a nossa próxima pergunta, Thaís, é, pode parecer um pouco clichê, mas para a gente é muito importante, para os nossos ouvintes também, saber um pouco mais de por que a pessoa escolheu primeiramente direito e por que direito tributário, né? Você comentou que estagiou no escritório do professor Paulo de Barros Carvalho, então talvez a influência seja um pouco natural e automática. Mas, enfim, conta um pouco para a gente, em primeiro lugar, por que você escolheu direito e depois por que você enveredou para o direito tributário. Vinícius, se a humanidade dependesse de mim para ser médica, a humanidade sucumbiria à morte, assim, porque eu sou zero a pessoa das biológicas, isso sempre foi claro para mim. No máximo, eu gostava das plantinhas lá, da parte de, né, briófitas, pteridófitas, mas não passava disso. E, muito embora os meus pais sejam agrônomos, os dois fizeram Exalc. Eram humanas, e daí eu pensava em direito, porque muito embora eu fosse de humanas, eu queria ciências humanas aplicadas, né? Porque o direito é isso, ele está dentro das ciências humanas aplicadas. Então, por exemplo, meu irmão tinha feito filosofia na USP, e eu achava aquilo muito viajado para mim. Eu cheguei com 16 anos e assisti uma aula com ele lá na FEFELESH, e eu falei, definitivamente não é esse o caminho, eu acho que direito vai melhor. Mas eu não tinha tanta convicção do direito, eu pensava também em relações internacionais, muito, muito. Tinha uma época que eu tinha convicção que eu seria diplomata no Uzbequistão e seria muito feliz, porque tudo bem estar no Uzbequistão, tanto que eu estivesse longe, né, aquela coisa, young, wild and free. Mas daí tem coisas que o destino escolhe para você, tá? Então eu tinha isso na minha cabeça, ou era direito ou era relações internacionais, só que eu gostava das coisas tradicionais também. Então direito tinha que ser na São Francisco, e se fosse relações internacionais eu queria que fosse na UNB, em Brasília. E eu estava prestando os 2 vestibulares, a UNB tinha na época, um vestibular muito específico, era um negócio de avaliação seriada, que você fazia primeiro e segundo colegial, você já ia fazendo provas, tá? Então, eu já fazia aquelas provas e eu estava me dando muito bem com as provas da UNB, eu era uma seríssima candidata ali a realmente conseguir aquela vaga para relações internacionais, quando eu estava no 3º colegial. E daí eu fiz a inscrição para a prova do 3º colegial, a última prova, e comprei passagem, a prova só se fazia em Brasília, comprei passagem para ir para Brasília, eu e meu pai, bonitinho, tudo organizado. Chegou na semana da prova, eu fui revisar as coisas para a prova, documentação, né? E minha mãe tinha esquecido de pagar o boleto de inscrição dessa prova da UNB. E foi, assim, uma crise, poucas vezes eu chorei tanto na minha vida, como eu chorei naquele dia, eu senti que minha carreira estava sendo roubada de mim com 18 anos, e, assim, foi horrível. Assim, todo mundo ligando na UNB, assim, deixa a menina fazer a prova, a menina nasceu para isso, está indo bem na prova, enfim. Não me deixaram fazer a prova, eu realmente perdi o vestibular, e passei na São Francisco. Então, foi isso, o destino escolheu para mim que era o direito, no final das contas não era relações internacionais. Eu sou muito grata à minha mãe hoje em dia por ter, assim, esquecido de pagar aquela inscrição da UNB, porque eu me encontrei, eu adoro. Talvez eu tivesse feito essa escolha de toda forma, tá? Porque, inclusive, eu tenho muitos colegas de São Francisco que são, né, diplomatas hoje em dia, fizeram todo o procedimento lá. E então dá para você fazer isso tendo feito direito. Mas escolheram por mim e foi uma ótima escolha. Agora, com relação ao direito tributário,
eu um pouco na contramão da São Francisco, porque a São Francisco tem uma tradição civilista muito forte, tá? Eu não sei como que é na grade hoje em dia, mas na minha época, direito romano era obrigatório 2 semestres no primeiro ano. Então, assim, sempre teve excelentes professores de direito público, mas a tradição civilista era pesada na São Francisco. E eu um pouco contra isso, talvez porque esse meu irmão fez PUC e já bem mais aí, ele é 5 anos mais velho que eu, ele me dava umas dicas meio diferentes, assim. Então, quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu fiz a escola de formação da SBDP, a Sociedade Brasileira de Direito Público, que hoje funciona dentro da FGV, tá? Na época era até o Diogo Rosenthal Coutinho que organizava, era muito bacana. Hoje ainda tem uma organização super bacana. Quem está à frente é a Mariana Vilela, que eu acho que ela é formada 1 ano abaixo de mim, em São Francisco. E ela traz essa formação para pessoas de graduação de Direito Público e se estuda Supremo, tá? Nessa escola você fica 1 ano lá, estudando jurisprudência do Supremo, e tem uma imersão de Direito Constitucional, estudo de jurisprudência do STF e de metodologia jurídica. Então, isso foi um divisor de águas para mim, de que realmente o meu lance é direito público, não é direito privado. Esse corte aconteceu quando eu estava no 2º ano de faculdade. E daí também coisas da vida, eu já estava com isso muito claro dentro de mim, no 2º ano, e um dia eu cheguei na faculdade e estava escrito no cantinho da lousa que tinha uma vaga para estágio para o professor Paulo, né, de direito tributário. E veja, o direito tributário eu não aprendi ainda, que era só no 4º ano, mas é direito público, né? Eu não sabia ficar parada, a escola de formação estava terminando, eu queria estagiar, então candidatei e fui. E daí também é isso, foi uma via de mão única lá no escritório, tanto a via acadêmica quanto o direito tributário, não deu para voltar para trás. Muito embora eu sempre tenha gostado muito de fazer essas intersecções, né? Direito constitucional, direito administrativo, tanto que no meu mestrado eu estudei constitucional e no doutorado administrativo, tudo para falar de direito tributário. E eu sempre tive uma queda violentíssima pelo concorrencial. Eu acho, assim, incrível, algo incrível de se trabalhar. Mas fiquei com o meu direito tributário aí, dando essas sambadas para lá e para cá em outras áreas do direito público. Muito legal, Thaís. Muito interessante mesmo. Você pincelou já um pouco para a gente da sua experiência profissional, falou um pouco que estagiou no escritório do professor Paulo, como foi, por acaso, um pouco de estágio. Você não tinha visto o tributário ainda, mas já estava muito familiarizada com o direito público na faculdade. Olhando o seu currículo, a gente percebe que você advogou alguns anos ainda. Advogou em alguns escritórios antes de ir para o CARF e fez essa transição para o conselho já quando não se podia mais advogar. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas, enfim, partindo dessa premissa, seria legal se você falasse um pouco da diferença da função da advocacia. Fala também se você advogou só no direito tributário, em outras áreas de direito, e a diferença da advocacia para a função julgadora, como foi virar essa chave para você, qual área você eventualmente tem mais familiaridade, ou se tem ambas, se você pensa eventualmente em voltar para a advocacia, ou não, ou se você se encontrou na função de julgadora. Fala um pouco dessa diferença e dessas experiências, que eu imagino que as pessoas têm muita curiosidade para saber a diferença e como é essa virada de chave. Essa minha passagem para o CARF foi bem nesse contexto pós-Zelotes, tá? Então, eu entrei no CARF em 2015 e eu tinha advogado antes disso. Eu fiquei nessas indas e vindas da advocacia com mestrado, mas sempre advogando. Mas aconteceu realmente de eu ir para o CARF muito nova. Eu entrei no conselho com 28 anos. Então, a advocacia deu uma parada, porque realmente foi nesse contexto, no contexto pós-Zelotes,
os conselheiros têm a sua OAB suspensa, então você está proibido de advogar, porque se entendeu que existe um conflito de interesses, tá? Então, nesse novo modelo aí dos conselheiros, a gente fica adstrito à docência, quem dá aula, né? E a carreira de julgador mesmo. E é até muito engraçado você perguntar isso, Thiago, porque eu me encontrei muito. É um negócio que eu até sofro um pouco de pensar na minha saída do CARF, porque eu adoro a função, assim, ela proporciona uma independência muito interessante, de que você estuda, você entende os fatos, você entende a lei, você julga conforme a sua convicção. E, especificamente na questão do CARF, agora vocês estão vendo barulho, né? Não? Especificamente na questão do CARF, tem algo muito interessante de como funciona o trabalho dos conselheiros, que é algo muito tailor-made, assim. Então, essa questão que a advocacia tem com razão de nos tribunais, mesmo os juízes, que tem muitos assessores, tem um gabinete, tem toda uma máquina por trás das decisões, né? Então, um monte de gente trabalhando naquilo. No CARF não é bem assim. No CARF, a função do julgador é absolutamente dele. Então, eu abro o processo, eu vejo se o recurso é tempestivo ou não, eu vou fazer todo o julgamento, por mais complexo que ele seja, e depois vou formalizar o voto, inclusive, tá? Assim, e inserir aquilo no processo eletrônico. Então, é algo que começa e termina no julgador. Então, por mais que às vezes seja muito desgastante para quem está do lado de cá julgando, porque demanda, né? Você não tem ninguém para te ajudar, basicamente. Você faz toda a pesquisa, você entende tudo, você precisa julgar aquele caso com toda a propriedade que existe. Você ter a oportunidade de fazer tudo isso sozinho é muito engrandecedor. Então, porque se aprende demais, tanto em nível de direito material, tá? A depender aí da sessão de julgamento do CARF que você atua, se é primeira, segunda ou terceira sessão, vai mudar a competência, tá, de julgamento, mas também com relação a processo administrativo fiscal. É absolutamente impossível você sair do cargo de conselheiro sem entender muito de processo administrativo fiscal, que é muito interessante. E, inclusive, por isso também foi eu era obrigada a escrever sobre isso no meu doutorado. Porque, veja, a pessoa está há tanto tempo trabalhando com uma coisa, eu acho que ela tem a obrigação de difundir algum conhecimento a respeito daquilo, tá? Então, eu juntei aí realmente a fome com a vontade de comer no doutorado. Então, temas que eu gostava, de direito administrativo, conversando com França e conversando com essa minha experiência no CARF, que eu já estou há 7 anos, basicamente. Então, é muita coisa. Então, é totalmente diferente. Para sair da advocacia, para partir para o trabalho de conselheira, precisa de uma virada de chave, porque ali você não está defendendo interesses de ninguém, seja da fazenda, seja do contribuinte, você está julgando conforme a lei. E com as limitações todas do julgador, né? Porque, por exemplo, no CARF, a gente está impedido de falar sobre questões de constitucionalidade de lei. Súmula CARF número 2. Então, é uma visão bastante legalista e bastante focada do ponto de vista administrativo do contencioso, tá? Por isso que é tão interessante o CARF e o trabalho dos conselheiros do CARF. Eu gosto sempre de frisar isso, de engrandecer o CARF, porque não é à toa que é um julgamento tão técnico, tão aprofundado, e que você tem um nível de jurisdição tão interessante aí, uma cognição tão aprofundada. Então, eu adorava a advocacia, mas eu realmente me encontrei na função de julgador. Eu até estava perguntando para as pessoas outro dia, eu falei, nossa, como é que é essa história do quinto?
porque isso dá para concurso agora não tem a menor condição. Mas eu acho que o quinto não vai dar certo também. Eu vou me encontrar por aí no meu pós-CARF. Não, muito interessante como a gente não sabe os limites, não tem como determinar os limites de quem vai nos escutar, pode ser que muitos daqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, possam daqui a 5, 6, 10, 15 anos vir a ser conselheiros do CARF. Assim como o destino te levou, te tirou um pouco de relações internacionais e te colocou no direito, muito provavelmente, talvez as pessoas que nos escutem hoje sequer saibam que um dia elas estarão no papel que hoje é muito bem desempenhado por você. Seus votos são muito técnicos, né? O CARF inteiro é muito técnico, mas é muito importante você destacar a importância do CARF, né? Todos nós sempre escutamos dos nossos grandes professores que o julgamento do CARF é muito mais técnico do que no judiciário, né? Talvez não seja possível o judiciário julgar de forma tão técnica, né? Por conta de uma série de fatores, né? Por exemplo, nós temos no Supremo assessores especializados em determinadas áreas e quando o julgamento é sobre uma matéria, 2, 3, 4 assessores vão falar mais, os outros vão auxiliar menos na solução daquela controvérsia. E, claro, tem o papel do ministro também, 2 ministros, né? Mas, enfim, de fato, é muito importante o papel desempenhado pelo CARF hoje. A gente vê, felizmente, uma minoria que não reconhece esse papel, e aqui a gente tem o melhor exemplo de uma conselheira que julga de forma completamente imparcial, de forma técnica, como ela bem pontuou, sem querer considerar interesses de contribuintes, de fazenda, e, enfim, isso agrega muito, até para o que falamos anteriormente, para a ciência do direito, né? No final das contas, os casos têm que serem resolvidos, e, enfim, o CARF desempenha isso, pelo menos na minha modesta opinião, de forma muito bem. E até puxando esse gatilho, Thaís, com os jovens, né, como eu falei anteriormente, a gente sempre pergunta, né, de forma bem curiosa, para matar uma curiosidade mesmo. Eu sei que isso é algo muito pessoal, subjetivo, mas, enfim, a gente tem escutado aqui excelentes respostas, excelentes insights. Pessoas já vieram falar conosco, dizendo que o que o entrevistado ou entrevistada falou no podcast ajudou bastante. Mas, enfim, resumindo tudo isso que eu falei numa pergunta, mais uma vez, é completamente subjetivo, pessoal. O que você acha assim, que um jovem deve ter para se diferenciar na carreira do direito tributário, no mercado, né, que é tão competitivo? Fica à vontade para dar seus conselhos, mais uma vez, de forma completamente pessoal. Vinícius, é uma pergunta super delicada, né? Mas eu, aí com todas as vênias de, eventualmente, estar indo na contramão do que as correntes mais modernas de RH e de redes sociais pregam, assim, soft skills são ótimos no direito, tá? Então, comunicação assertiva, resiliência, inteligência emocional, trabalho em equipe, tudo isso é ótimo. Ainda mais porque a gente está numa área, especialmente quem lida com contencioso, de que você quer convencer alguém de algo. Então, você ter esse poder de comunicação é realmente algo que faz diferença. Até o Thiago estava comentando que me viu falar no evento outro dia ao lado do professor Quiroga. Ele é um gênio da comunicação, tá? Assim, ele fala muito bem, é algo realmente impressionante. Então, isso é fundamental. Mas o Quiroga não é o Quiroga só porque ele fala bem. Assim, então, o que eu acho fundamental para qualquer um que quer se destacar no direito é o hard skill, não o soft skill.
Então, é conhecimento. Assim, é técnica. Tem que sentar e tem que estudar. Não tem mágica, não tem marketing que vai te fazer não passar vergonha numa tribuna na hora que um conselheiro te colocar contra a parede sobre algo que você está sustentando muito bem, obrigada, com toda a pompa e circunstância que eventualmente pode estar por trás de uma sustentação, se você não tem um conhecimento jurídico a respeito daquilo. Então, eu nunca vou me esquecer, durante a graduação, em algum desses cursos que a gente detesta na graduação, mas que mudam a nossa vida, tipo sociologia jurídica, sei lá, qualquer curso que eu fiz, eu li um texto do Miguel Reale pai, tá? Em que ele falava algo que é muito verdade, que é o seguinte: o direito, ele é uma ciência muito justa com quem trabalha com ele. Em que sentido? No sentido de que existem outras ciências, por exemplo, matemática, física, em que existem os gênios. A pessoa que tem o dom, aquela coisa, que com 12 anos o cara descobre um elemento atômico, não sei o quê, e muda todo o percurso da NASA. Assim, então, existem outras disciplinas que a gente pode ver esse tipo de história. O direito não é assim. Ninguém nasce o gênio do direito, tá? Os gênios do direito são pessoas que estudaram muito. Óbvio que pessoas inteligentes, enfim, né? E pessoas que a gente pode falar sobre pessoas ter dom para aquilo, no sentido de ter o dom de querer estudar demais aquilo e realmente ficar bom naquilo, mas não porque ela nasceu sabendo, foi porque ela estudou, foi porque ela se esforçou. Então, assim, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está aí super vendo coisas muito interessantes de promoção pessoal em redes sociais, e isso tudo é ok, é importante, é válido. Mas ninguém vai ser um grande profissional sem conhecimento, sem técnica. Então, por mais que seja uma obviedade, eu acho que é sempre bom lembrar. Muito interessante você dizer isso, porque, de fato, vai um pouco contra o que a gente está vendo recentemente da corrente do... Não sei se é corrente do RH, como você falou, ou o senso comum, ele atribui o sucesso do jovem um pouco ao inverso, ele ter soft skills e, assim, e as hard skills se aprende como se fosse algo que é mais simples do que as soft skills hoje em dia, por todo o contexto que a gente vive, talvez também na internet, etc. E é muito legal lembrar que tentar estudar faz realmente muita diferença e no final do dia as pessoas sabem. É como você falou, quando um conselheiro lhe enquadra, ou numa situação que você é posto à prova, numa audiência, ou num evento, ou num debate, se você está ali só com a capa, mas não tem um conteúdo, é difícil. E voltando um pouco, Thaís, no que você falou no seu... Desculpa te cortar, Thiago, mas só para complementar seu raciocínio, eu acho que é o contrário, eu acho que é a soft skill que você aprende fácil. Entendeu? Porque a partir do momento em que você é reconhecido pelo seu conhecimento, você vai se ver em situações obrigado a falar para o público. Eu mesma eu sou uma pessoa que zero nasci para falar para o público. Foi algo que me foi imposto, assim, porque as coisas foram acontecendo, e daí você é chamado para dar aula, você é chamado para falar em evento, e você vai adquirindo essa competência, tá? Mas eu tinha o que falar. Então, acho que sempre foi esse o ponto que as pessoas me chamavam, muito embora eu não necessariamente falasse bem em público. Então, é algo que vai, com o tempo, vindo naturalmente, muito mais do que o estudo em si. Muito bom, muito bom.
trazendo o gancho do que você falou sobre o Quiroga e sobre a palestra que vocês deram juntos, você falou que o Quiroga foi seu professor na São Francisco. Eu imagino que vários outros grandes professores, você teve a oportunidade de ter uma convivência profissional em uma situação de julgadora. Então, vários grandes mestres você teve, tanto pelo lado da procuradoria como pelo lado da advocacia. Imagino que pessoas que você lê, admira, estavam ali querendo te convencer de algo que talvez você olhasse para dentro e pensasse que talvez eles não estivessem corretos ali, mas será que eu tenho propriedade mais nova para dizer isso? Será que eu estou julgando errado ou não? Fazendo esse gancho, fala um pouco como é essa relação de julgadora muito nova, como você entrou no CAF aos 28, tendo que ouvir dessas pessoas e ter a convicção de saber quando, de fato, quem está correto é você e o entendimento deles não é o mais adequado ao caso concreto. Fazendo o gancho com isso, se você puder falar de algum caso, alguma experiência da sua carreira que foi desafiadora e que você teve dificuldade e realmente ficou, talvez no CAF, mas também se quiser falar de outra experiência, você realmente ficou na dúvida qual era a melhor solução e se viu numa situação difícil, teve que estudar, teve que refletir para tomar a melhor decisão no caso. Tem isso, Thiago. Não vou mentir, não. Falei assim, não, estava lá, papel de julgadora, e estava, né, assim, tranquila na paz. Foi um pouco assustador a princípio, ver ali aquelas pessoas que você tem absoluta deferência, tá? Sustentando algo e você no papel de falar se está certo ou se está errado. Mas é isso, quando o mundo te impõe a função, você tem que exercer a função, tá? Então, até quando vocês me falaram da participação hoje, e que eventualmente perguntariam de um caso relevante da carreira, eu acho que junta tudo isso. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei no CARF com 28 anos, e nesse contexto pós-Delotes, o que tinha acontecido no CARF? E que vai ser o que vai acontecer agora, tá? Porque os auditores da Receita estão em greve há 6 meses, e quando voltar, vai acontecer o que aconteceu lá atrás. Tinha um volume de processos represados altíssimo, tá? E naquela ocasião, se deu prioridade para distribuição, para julgamento de processos, que justamente são os que eles consideram prioritários. Prioritários porque são complexos, e complexos porque são valores muito grandes, muitas vezes. Então, vejam, eu entrei com processos distribuídos para julgamento de altíssima complexidade, tá? E muito, muito caros, então com uma repercussão muito grande. Então, o que aconteceu foi que, acho que no meu 3º ou 4º mês como conselheira, eu estava com um lote inteiro de processos para julgar sobre IOF Intercompany, tá? Sobre a diferenciação entre conta corrente entre empresas coligadas e empréstimos, tá? Via mútuo, e incidência ou não de IOF nessas situações em que você tem a conta corrente entre as empresas que têm uma sinergia, tá? Então, acabam transacionando isso contabilmente, fica registrado, e muitas vezes é considerado pela fiscalização como mútuo entre essas empresas, então o que faz aí acabar nessas autuações de IOF. Então, não tinha jurisprudência, tá, no CARF, era um assunto novo, e caiu tudo comigo de uma vez só, porque eles fazem lotes temáticos, então o tema caiu para mim. Então, eu tinha, sei lá, quantos processos sobre isso para julgar, e eu vi o tamanho da bomba, e vi que a bomba era ainda maior no dia que eu cheguei para julgamento, e o professor Humberto Ávila estava lá para sustentar. Eu falei, eu realmente
premeditei bem de que a coisa ia ser grande. E eu acho que é um dos votos que até hoje as pessoas falam mais meu. E é isso, eu tinha 28 anos e eu fiquei um mês sem dormir, foi isso que aconteceu. Porque eu fiquei tão embriagada de que eu precisava dar a decisão mais correta possível para aquele caso, e eu estudei enlouquecidamente, assim, enlouquecidamente. E daí que você não treme na base, na hora que você vê o seu mestre, tá? Sustentando uma coisa ou outra. Não importava o que ele falasse ali para mim, eu estava absolutamente convicta do que eu estava apresentando como voto. Então, naquele caso específico, beneficiava, mas existiam outros processos desse lote em que o contribuinte perdeu, porque eu desenvolvi uma linha de raciocínio de que é o ônus da fiscalização demonstrar se uma coisa ou outra acontece. Se é mútuo, você me mostra que é mútuo. Não é assim, estou aqui, o registro contábil e pronto, é mútuo. Tem toda uma questão probatória por trás disso, enfim. E essa lógica de julgamento perdurou no colegiado que eu integrava da terceira sessão até ano passado. Então, foi um voto que eu fiz com 28 anos e com 35 ele ainda estava sendo aplicado, tá? Muito embora na Câmara Superior a coisa seja um pouco controversa, tá? Eu acho que agora, com o novo voto de qualidade, a coisa vai virar, mas a Câmara Superior costumava reverter esses meus votos. Mas, enfim, daí, nesse caso concreto, isso foi muito claro, dessa questão de eu ser muito nova, e ser mulher, tá? Sim, faz diferença, eu senti essa diferença. Não tanto, para ser muito justa, dos advogados ou dos procuradores que estavam lá representando as partes, os contribuintes ou a União, mas muito mais dos conselheiros, os conselheiros mais velhos, acontecia algum preconceito de que, é essa mocinha aí que vai julgar o auto de infração milionária? Então, assim, foi algo... Esse julgamento, eu acho que foi o mais importante da minha carreira nesse sentido, de que, no melhor, assim, no jargão mais chulo, eu mandei um cala-boca para todo mundo, porque o voto realmente ficou muito bom, ele é falado até hoje, e todo mundo passou a me respeitar depois disso. Assim, nossa, ela estuda, e ela sabe o que ela está falando. Então, assim, é assim que as coisas vão acontecendo, e é assim que eu sei que os meus professores passaram a me respeitar mais ali naquela minha nova função, tá? Então, eu acho que esse é o grande case para contar dessa virada de chave mesmo que aconteceu, assim, e que hoje me deixa tranquila para sentar do lado do Krog e dar uma palestra, como o Thiago viu há umas 2, 3 semanas atrás. Então, acho que essa é a história bacana de dividir aqui com vocês. Literalmente, você te jogaram, né? A vida te jogou no fogo e você saiu de forma perfeita. Eu conheço esse voto que você está fazendo menção e sem nenhuma complacência aqui, é um voto brilhante, muito importante. E, enfim, felizmente, né, o cachimbo entorta a boca. Eu, como advogado contribuinte, espero que agora na Câmara Superior não revertam o brilhante voto da conselheira Thaís de Laurentiis. Então, mas é muito interessante esse caso, né, que você reputa como o mais interessante que você julgou até hoje, se conecta, né, com a sua fala anterior no sentido da preparação, né, o quanto foi importante você se preparar perfeitamente para estar diante do professor Humberto Ávila. Então, literalmente, a preparação é tudo, né? Eu particularmente concordo também com a sua fala de que o direito é um pouco diferente das demais áreas, das demais profissões, e utilizando aqui uma fala, um jargão bem honesto e singelo, é sentar a bunda na cadeira para estudar, né? Eu vi uma vez um professor de processo civil
da Universidade de São Paulo falando isso também. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. E eu não conhecia particularmente esse texto do professor Miguel Reale, e, enfim, tenho até interesse em lê-lo depois, mas eu concordo plenamente que o direito é muito justo nesse aspecto de preparação, né? Como você bem pontuou na fala anterior, Thomas Edison descobriu a lâmpada, né? Ele criou a lâmpada, né? Temos as teorias de Newton, de Einstein, que mudaram a história da humanidade. Há pouco tempo, brevemente, eu gosto muito de astronomia, e a NASA, como todos devem ter visto, lançou um novo telescópio que provavelmente vai mudar a história da humanidade, e estava lá as teorias desses grandes físicos que enfim, todos nós conhecemos. Mas, enfim, a gente sempre gosta de saber também dos planos para o futuro, né? Claro que a vida, às vezes, nos leva para alguns caminhos, né? E foi assim com você também. É muito interessante que talvez a Thaís não tivesse no direito se a mãe dela não tivesse pago o boleto. Mas, em relação aos planos para o futuro, Thaís, se você puder compartilhar com a gente as suas ideias, os seus planos. Salvo engano, você está no seu 4º mandato no CARF, né? O mandato atual se encerra em 2023, né? Me corrija se eu estiver errado. E, enfim, quais são suas ideias para o futuro? Eu tenho certeza que um dos seus planejamentos, uma das suas metas é continuar estudando, que, enfim, se tem uma área que não pode deixar de estudar nunca, é a nossa, do direito. Mas, enfim, conta um pouco para a gente o que você tem em mente para o futuro. Vinícius, é incrível como a gente morde a língua. Eu defendi meu doutorado em março, o livro foi publicado em maio, e até maio eu falava, nossa, Deus me livre de fazer pós-doc. Daí, semana passada, eu já liguei para umas pessoas, falei, então, e se eu voltasse para a França? Eu estou ensaiando isso, na minha saída do CARF, que é isso mesmo, 2023, eu estou no meu último mandato, porque eu sou vice-presidente de turma, então eu tenho esse 4º mandato. Então, para o ano que vem, realmente está na minha cabeça fazer um pós-doc aí, talvez nessa saída do CARF. A gente não é obrigado a fazer quarentena, não é como os conselheiros do CAD, por exemplo, mas eu acho de bom tom, tá? Eu sou muito... Tem questões éticas, assim, com um dia você está julgando e no dia seguinte você está sustentando. Então, eu acho que é de bom tom aí, ficar um pouquinho afastada, mas nada muito, muito grande, porque já faz muito tempo que eu estou afastada da advocacia. Então, tô louca para voltar nesse momento mais experiente e para poder viver agora o outro lado, tá? Da advocacia e fazendo contencioso aí. Não sei muito bem onde ainda, acho que são planos para depois do CARF e depois do pós-doc, mas com certeza advocacia e especialmente eu adoraria continuar trabalhando com CARF e com tribunais superiores, sim, STJ, STF, então sustentar em Brasília, tá em Brasília. Você viu, eu não fui para a UNB, mas eu fui ser conselheira do CARF em Brasília e eu sou bem apaixonada. Foi assim, né, minha passagem. Eu sou bem apaixonada pela cidade, então ter um trabalho que me deixe lá também, eu acho que seria o ideal para mim. Eu imagino que eu vá fazer alguma coisa mais ou menos nesse sentido, tá? E eu tenho trabalhado também nos projetos, que ainda não pode falar muito detalhe, porque senão cria uma expectativa, mas de um livro novo aí, sobre processo administrativo fiscal, que eu acho que vai ser muito bacana, muito mais abrangente do que o meu doutorado, então muito interessante, com uma parceria aí. E tudo isso é notícia para o ano que vem, assim, então de planos eu acho que seria meio isso. E tem plano também de projeto futuro que eu estou inserida, que vai ser muito legal. Existiu o primeiro repertório analítico de jurisprudência do CARF, feito pela GV,
da época que eu entrei a respeito da jurisprudência até as Zelotes. E agora está com um projeto de estudar e organizar a jurisprudência do CARF de 2015 até agora. E eu sou uma das pesquisadoras que está nesse projeto na GV, então eu acho que esse vai ser um projeto bastante grande, bastante bacana também, que vai acontecer aí comigo envolvida nos próximos tempos. Muito bom, Thaís. Pegando o gancho no que você está falando agora, e vai ser talvez muito interessante ouvir essa resposta de você pela sua experiência no CARF, a gente costuma perguntar sobre a perspectiva do entrevistado com relação às novidades do mercado. Eventualmente, para quem está ouvindo e terminando agora a graduação ou querendo começar no direito tributário, assim, em que áreas você acha que são áreas promissoras, digamos assim? Você teve muita experiência com processo administrativo, mas isso talvez lhe dê uma visão da importância da consultoria e da consultoria bem feita, e talvez também pensando em atuação em tribunais superiores, ou pensando na parte da tributação internacional, ou em compliance, que foi dito muito aqui pelo Bruno quando veio. Se você tivesse se formando agora e tivesse nesse dilema, qual área, partindo da experiência que você tem, ou quais áreas, ou talvez um chute, ou seria uma percepção sua de que o jovem estaria bem encaminhado caso ele escolhesse essa, pensando daqui a alguns anos? Dentro do direito tributário, né, Thiago? Claro, sim. Mas se você quiser ampliar sua resposta, fique à vontade, aqui você quem manda. Não, eu acho que algo que eu percebo hoje em dia que é uma habilidade a ser mais desenvolvida por quem trabalha com direito tributário é menos uma especialidade no sentido de que, eu entendo de IPI, eu entendo de ISS, eu entendo de imposto de renda. Porque, tudo bem, para um caso, num contencioso, isso pode ser muito importante. Mas eu acho que para um advogado que quer bem se posicionar no mercado, é muito interessante pensar em ser especialista num setor econômico. Então, eu entendo de tributação de energia elétrica. Eu entendo de tributação de construção civil, tá? Porque daí você é um profissional muito mais capaz de efetivamente dar um respaldo para uma empresa de maneira global nessa área. E talvez isso seja um pouco do movimento pendular, daquela coisa de grande especialização, sim, grande especialização de direito tributário, mas, assim, não adianta você ser grande especialista da ponta do lápis, sabe? Então, assim, grande especialista, mas tendo uma visão global da empresa, tá? Então, eu acho que se fosse para levar a coisa num sentido, seria esse, ou tributação da saúde, ou tributação, por exemplo, de entidades beneficentes, imunes, tem muita coisa específica. Então, pensar em nichos, e daí, nesse nicho, ser especialista no global dele, tá? Não, muito bacana. Muito bom, vou até anotar aqui essa resposta, desculpa, gente. Falando dessa... a gente já está caminhando para o final aqui, mas duas breves curiosidades, mas falando dessa ideia, né, desse pragmatismo excessivo que a gente vê hoje em dia, e a Thaís falou dessa questão de não querer ser o especialista na ponta do lápis, eu sempre me recordo de uma fala que originariamente acho que é do professor José Souto Borges, que nos deixou há 2 anos atrás, e que é reproduzida pelo professor Humberto Ávila, né, que é o especialista em cabeça de alfinete, né? E os dois eram muito críticos, são muito críticos, né, a essa teoria, e o professor Humberto fala que a pessoa quer ser especialista de cabeça de alfinete sem sequer saber
o que é um alfinete, para que serve um alfinete, sem saber diferenciar a cabeça do próprio alfinete, enfim. Partindo aqui para minha última pergunta, a gente ainda vai ter a pergunta final do Tiago. Você já citou o artigo do professor Miguel Reale, que é que eu já tomo a liberdade de indicar para todo mundo, que não é de uma questão técnica, digamos assim, é mais, pelo que eu pude entender, de uma orientação, mas qual artigo assim você gostaria de indicar, que tenha te marcado, que tenha sido importante para você, e ficar absolutamente à vontade para indicar um artigo seu, de outro professor, enfim, aqui a liberdade é integral e, como te falou, você que manda. Então, se puder citar mais um artigo, além do professor Miguel Reale, a gente agradece. Olha, Vinícius, artigo, eu acho que vou ter dificuldade. Eu vou indicar um livro, que eu acho que é um livro, assim, que todo mundo tem que ler. E ele não é um livro longo, gente, dá para ler, tá? Assim, é um livrinho do professor Eros Grau, que chama Ensaio e Discurso sobre Interpretação / Aplicação do Direito. Eu acho esse livro fundamental, eu acho assim, não dá para operar no direito sem ter passado por isso, sem ter refletido minimamente sobre o que o professor Eros coloca ali no seu pequeno, mas grande livro sobre interpretação do direito, tá? Isso pensando de forma global, né, sobre direito, não sobre direito tributário especificamente. Direito tributário, assim, nossa, eu teria que pensar 1000 vezes antes de sugerir uma obra específica, porque vai depender muito do propósito, tá? Mas eu não canso, assim, para quem está começando e quem está estudando direito tributário, o livro de direito tributário do professor Schwery, tá? Não adianta, tem que ter, ele é magnânimo, ele é uma coisa louca, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu fui aluna então, eu fui estagiária do professor Paulo, mas eu fui aluna do Schwery na graduação. E quando eu estava na graduação, esse livro não existia. E a gente viu esse livro nascer, a primeira edição dele é de 2011, eu era recém-formada, eu me formei em 2010, e os alunos viram as aulas ali, tá? Então, para a gente foi muito legal, e a gente vê esse livro sendo atualizado, e ele não é um simples curso de direito tributário, ele é muito mais que isso, tá? Então, se fosse para falar de um livro global, eu falaria esse. E livro especial, eu vou indicar um monte de coisa, me deu a palavra, agora eu vou falar. Por favor, por favor. Daí tem umas obras clássicas, assim, tem um livro que eu fiquei absolutamente apaixonada quando eu estava no meu percurso aí do doutorado, que se chama Motivo e Motivação do Ato Administrativo. Se não me engano, é a tese de doutorado do professor Araújo Sintra, que era professor de processo da São Francisco, mas escreveu esse livro em Direito Administrativo, e ele é epígrafe do meu doutorado, assim, uma passagem dele é epígrafe do meu doutorado, porque ele é de uma profundidade, de uma erudição que não tem cabimento. Então, é um livro muito antigo, mas eu acho que falta muito do direito tributário, e é isso que eu tentei trazer no meu doutorado, tá? As pessoas estudarem direito administrativo, porque, de novo, teve essa especialização, né, a importância do direito tributário ter uma caixinha só dele, separado o financeiro nos bancos universitários, separado o administrativo, que é a origem dos atos, né, administrativos, que a gente tem aí no direito tributário. Mas estudar esses fundamentos do direito administrativo, eu acho fundamental, eu acho esse livro, assim, uma loucura. E se fosse para falar de um livro mais específico de direito tributário, é um pouco contraditório ser mais específico, porque, na verdade, ele é um tratado. É o Fundamento do Imposto de Renda, do Maris, que, assim, não
não tem igual, ele é de cabeceira também, ele, no mesmo sentido, é algo muito completo, é algo que não deixa nenhuma aresta não aparada, tá? E eu gosto de livro assim. E no último seria o meu livro, né, que eu acabei de lançar, Mudança de Critério Jurídico pela Administração Tributária, lançado pelo IBDT esse ano, e que tem muita coisa do que eu estou falando aqui, muita coisa que eu pensei nos últimos tempos como pesquisadora e como conselheira do CARF. Então, acho que quem se interessa pelo tema vale dar uma olhadinha. Eu já ia fazer a menção ao seu livro, enfim, quem é associado ao IBDT recebeu, né, que foi lançado pelo IBDT, mas quem não for, é um livro de leitura obrigatória, porque, como você falou, o tema foi muito pouco tratado no Brasil ainda, e é muito importante, principalmente sobre a análise da segurança jurídica, né? Mas, enfim, a gente já está partindo para o final. O Ti vai fazer a última pergunta, mas eu já de antemão queria te agradecer pela aceitação do convite. Foi uma grande honra tê-la conosco aqui, e eu tenho certeza que muito do que você falou aqui vai ser de muita utilidade para quem nos escutar, sejam os mais jovens, sejam os não tão jovens, porque nosso público não é somente dos jovens saídos da graduação, recém-saídos, e, enfim, foi sensacional o nosso bate-papo, e a gente fica muito feliz aqui no Jovem Techs de tê-la conosco. Bom, Ti, por favor, faça a última pergunta. Infelizmente, a gente está indo para o nosso final. Obrigado, Vini. Nossa, uma pena mesmo, foi muito bom. Hoje foi muito bom. É muito curioso você falar do professor Ricardo Choeire, Thaís. Eu lembro que eu tinha um professor na graduação que ele falava: não corra, leia os clássicos. Tem que ler os clássicos. Para de ler esse cara aí, vai ler os clássicos antes de ler esse cara aí. Então, é um pouco disso, eu concordo muito. O Vini também falou do professor José Sotomayor, meu conterrâneo recifense, inclusive. Há uma obra nova, coordenada pelo professor Paulo Orlenbach, que foi meu professor da graduação, em homenagem ao professor José Sotomayor. Então, aproveito que você falou, Vini. É uma coletânea de artigos. Eu comprei, não chegou. Acho que vale muito a pena a leitura dela também. Thaís, saindo um pouco do direito, fazendo nossa última pergunta, a gente promete que não vai te segurar mais tanto. Talvez, pelo que a gente conversou hoje, dá para perceber que na sua trajetória, né, de muita gente, as coisas se conectam muito. Então, saindo do direito, mas nem tanto, o que é que você faz na sua vida pessoal que eventualmente te deixa bem tranquila, como a gente já ouviu no episódio anterior, te faz ir para o fim de semana tranquila? Como é que você separa? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? Já deu para ver que você gosta muito de ler, mas fora de direito, o que é que você gosta de ler? Ou o que é que você gosta de assistir? Quais podcasts você escuta? Quais séries você vê? Podcast pode citar concorrência também, não tem problema. Fala um pouco da sua vida fora de direito para a gente terminar. Thiago, é isso, eu sou de humanas, né? Então, eu sou aquela pessoa de humanas global, eu sempre fui a louca dos livros e dos filmes e muita coisa. Então, se eu tivesse tempo, eu faria várias graduações for fun, assim. Mas eu tenho meus filhos pequenos, eu preciso trabalhar, então não dá. Eu fico com algumas coisas que dá para fazer no dia a dia. Inclusive, eu ando bem defasada, assim, de filmes e livros, porque na correria com as crianças pequenininhas é difícil. Mas eu acho que é isso que faz a gente conseguir pensar o resto, né? Pensar o direito. Eu acho realmente que a mente tem que estar sã, e para a mente tem que estar sã, tem que ter arte, tem que ter cultura, tá? E você aí como
Você é de Recife, é isso, né? Sou. Eu tenho, assim, eu acho que os paulistas, coitados dos paulistas, a gente perde tanto em cultura. Eu tenho muitos amigos do Nordeste, como vocês são mais cultos, assim, de maneira geral, assim, são pessoas que leem, são pessoas que escutam música boa, então com certeza você deve ter grandes dicas aí além de mim. Mas para quem gosta, né, de essa parte cultural, assim, pensando em série, né, um negócio mais comercial, mas eu acho maravilhoso para as mulheres, especialmente, uma série que se chama The Marvelous Mrs. Maisel. É uma série do Amazon Prime, e ela se passa nos anos 50, em Nova York, e é sobre uma mulher, tem um casal de filhos, como eu, inclusive, então talvez role uma identificação meio óbvia, mas ela é judia em Manhattan, e ela viveria uma vida de uma mulher normal, uma jovem esposa e mãe, se ela não fosse uma pessoa absolutamente engraçada. Ela é muito, muito, muito engraçada, e acontece isso, que a vida vai levando ela para ser uma pessoa que faz stand-up comedy. Só que isso num contexto absolutamente machista dos anos 50. E ela, assim, se desdobrando para conseguir se descobrir no mercado, assim, não só de uma mulher trabalhando, como uma mulher trabalhando em bar à noite, em cima de um palco, sendo que não era um clube de striptease, assim. Então, é realmente muito, muito legal. Eu acho que vale a pena. E de podcast, eu acho que eu vou sair totalmente do direito, e não para não citar concorrência, mas realmente para a gente pensar em coisas diferentes, né, para engrandecer. Tem um podcast que eu estou absolutamente surtada com ele, que ele é da Tati Bernardi, chama Meu Inconsciente Coletivo. A princípio, esse podcast era dela, falando das questões dela com grandes estudiosos, grandes professores de psicanálise brasileiros. Então, o fundo é de questão de psicanálise. Mas o que é realmente brilhante é a última temporada desse podcast, em que ela seleciona grandes obras da literatura para que os personagens principais dessas grandes obras de literatura sejam analisados por esses grandes psicanalistas. Então, você vai ver aí, por exemplo, o Christian Dunker analisando o personagem principal do Alienista. Você vai ver a Vera Iaconelli analisando a Leda, do Filha Perdida, que é um livro que está, assim, né, maravilhoso, que eu recomendo a leitura. Tem até o filme recente da Netflix também. Então, assim, ele é maravilhoso de todos os aspectos, da psicanálise, do ponto de vista literário, é realmente muito bacana. E se fosse para citar, por exemplo, algo que me faz tremer em termos de filme, eu sou muito entusiasta, como eu estava falando para o Thiago, de cultura brasileira. Eu sou fanista, eu não desisti do Brasil ainda, por mais que todas as conjecturas estejam no sentido de ter que desistir desse país, eu não desisti dele, especialmente em termos de cultura. Então, eu vou citar um filme super antigo, mas que eu acho que é uma obra-prima muito esquecida, do Walter Salles, que é Abril Despedaçado, tá? O Walter Salles, ele é conhecidíssimo, especialmente por outras obras, especialmente Central do Brasil, e o Diário de Motocicleta, até o Terra Estrangeira, que é mais antigo, mas o Abril Despedaçado ele é uma pintura em forma de filme, tem uma fotografia maravilhosa, tem uma trilha sonora incrível, então eu acho que tem que divulgar grandes obras brasileiras como essa, no caso dos filmes. E acho que é isso, acho que eu falei um monte já, né? Falei sem parar. Seriam algumas dicas aí para quem está procurando cultura além de direito.
Dentre todos as brilhantes citações, né, são muito importantes, né? Eu particularmente já li, assisti, escutei, por exemplo, alguns episódios do podcast da Tati Bernardi, um excelente podcast, faz a gente refletir bastante. Eu escuto muito no carro, né, quando estou me locomovendo pelo trânsito da cidade do Rio de Janeiro. Mas, enfim, infelizmente, como eu falei, tudo que é bom termina, e a gente queria agradecer novamente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Jovem Techs, e, como eu falei, a gente tem certeza que vai contribuir bastante, reiterando o agradecimento à Thaís por contribuir bastante aqui conosco.